Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre a marcação a mercado no mês de agosto no Tesouro Direto. O vídeo vai ser muito parado, porque vai ser essa tela aí, certo? Essa tela vai ficar o vídeo inteiro. E pessoal, vou mostrar como é que eu fiz isso aqui, certo? Aqui eu ainda peguei das tabelas do Tesouro Direto, porque as tabelas ainda estão lá, atualizadas até o dia 12 de agosto. Então, peguei o primeiro dia útil, taxa de compra e preço de compra de todos os papéis disponíveis e o resgate. Eu peguei da tabela de resgate na abertura do mercado no dia 31 de agosto, certo? Ali na hora em que eu estava esperando o mercado abriu, gravei o videozinho comentando a abertura e logo em seguida copiei os dados para fazer isso aqui. Porque é assim que o Tesouro faz naquela tabela lá que está congelada no dia 12 de agosto. É assim que ele faz. Ou fazia, não sei se vai voltar a fazer. Ele pega o preço de resgate e vê a diferença para o preço de compra no primeiro dia útil daquele mês. Então, gente, é como se a pessoa realmente saísse do papel, certo? Ela paga ali a, a taxa embutida, né? Do spread de taxas, que é 0,12% mais alto. Então, por exemplo, essas taxas aqui que vocês estão vendo, por exemplo, no pré-31 com juros a 10,42, significa que isso aqui é taxa de resgate. Significa que na compra ele estava a 10,30, tá? Esse 9,52 no pré-24 significa que na compra estava 9,40. Aqui 4,64 no pré-30 com juros significa que estava 4,52, tá? E assim por diante. Tá? E no Tesouro Selic é 0,1, tá? Então, pessoal, essa disposição aqui tá muito didática. Infelizmente, agosto foi um mês aí. Delta no preço pode ser entendido como rentabilidade, certo? Eu coloquei a palavra delta, que significa variação, porque nós não fazemos resgate antecipado, certo? Nós praticamente nunca fazemos resgate antecipado. A não ser, é claro, numa reserva de oportunidade do IPCA curto, para aproveitar aí uma taxa boa num outro papel. Bem, então eu considero isso aqui delta, tá? Eu considero só uma variação para um recurso didático para conversar. Não vejo isso como uma rentabilidade, tá? Porque a gente não está saindo nessa data, certo? Então, por exemplo, mas em função da variação de preço e da variação da taxa e do tipo de papel, a gente tira conclusões muito interessantes aqui. Então vamos lá. Os prefixados. Então, conforme aumenta o prazo, aumenta a taxa de compra, perfeito. Quanto maior o prazo, maior o prêmio, é assim que tem que ser. E aí o que aconteceu? Todas as taxas subiram, sendo que quem subiu mais foi do prazo mais longo. Olha aqui, ó, 0,91%, quase 1% inteiro no pré-fixado 31 com juros. E muito pouca diferença entre o pré-24 e o pré-26, até porque eles só têm 18 meses de diferença no vencimento. Então, olha só. E aí o que aconteceu com o preço? O preço ele é submisso à variação de taxa pelo tempo de vencimento do papel, certo? Então, o que teve um delta menor de taxa teve um prejuízo menor, e aí foi mais curto, que é o pré-24. Aí quando aumenta um pouquinho o delta e aumenta mais o prazo, olha aqui, ó, o prejuízo quase dobra. É quase 2,40 negativo, ficou 2,30. E quando aumenta mais ainda o prazo e o delta de taxa aumenta quase 0,20, de novo o prejuízo quase que dobra de novo. Seria 4,60, né? Para dobrar, ficou 4,29, certo? Então é isso. Conforme aumenta o prazo, aumenta o prejuízo de marcação ao mercado, certo? E as taxas abriram mais. O que é abrir? Aumentar.
0,74, 0,77, 0,91. A gente sabe que as taxas nos prefixados oscilam mais. Eles dão mais dor de cabeça na marcação a mercado. Sim, isso é fato. Por quê? Porque eles têm mais risco, eles oscilam mais. Só faz uma puxada de olho aqui, ó, nos IPCAs sem juros principais e nos IPCAs com juros, ó. Vejam que a diferença é grande, né? Vai de 0,30 a 0,50 pontos percentuais, né? Então, é muito interessante isso aí. Então, prefixado, vocês vejam aqui claramente oscilando mais, mas respeitando essa questão do prazo, do tempo, tá? Então, quanto maior o prazo, maior o sofrimento, maior o prejuízo de marcação a mercado, porque a taxa oscila mais e porque o prazo é maior. Bom, Tesouros Selic. Temos 2 agora, né? Já faz um bom tempo. E o que aconteceu? A taxa do Tesouro Selic 24 caiu ali uma coisinha de nada e o preço deve ter aumentado aí, deve ter gerado um mínimo ganho de marcação a mercado. 0,45% foi o rendimento no mês. Enquanto que o Selic 27 subiu a taxa. A gente tem mostrado nos vídeos de segunda-feira dos gráficos que o Selic 27 ele tem dado uma oscilada, aquela curvinha tem sido um pouco irregular, ela não está tão retinha, lindamente para cima como o Selic 24, mostrando que ele é mais arriscado por ter mais prazo e ele está muito mais sujeito a oscilações. Mesmo assim, ele subiu 0,19, mas vocês percebam como 0,19, aqui só fazendo uma conta rapidinha, tá? Não é o jeito certo de fazer essa conta, teria que descontar na potência isso aqui, mas só para ver como é que seria a Selic, ó. A Selic mais correta para um CDI de 5,15% ao ano seria 0,42%. Então, quer dizer, o Selic 24 rendeu um pouquinho mais do que 0,42, ó, porque a taxa caiu, e o Selic 27 rendeu bem menos do que 0,42, porque a taxa subiu, tá? Então, a taxa sobe, o preço cai, e aí reflete na rentabilidade, que é o delta de preço, tá? Então, o Tesouro Selic é isso. O Selic 24, bem como nós falamos naquele vídeo comparando o Selic 24 com o Selic 27, o 24 serve para reserva e o 27 para investimento. Essa é a nossa visão, tá? Tesouros IPCAs principais, e teve muita gente que forrou o colchão aí com os IPCAs principais, pegando taxas maravilhosas, e as taxas chegaram a ficar bem mais altas do que isso aqui no fechamento do mês. Bom, e vejam só, pessoal, todas as taxas subiram, e elas subiram de maneira praticamente igual, 0,43, 0,44, 0,44. Então, a única coisa que faz a diferença de preço, a diferença de rentabilidade ser tão grande, certo? Indo aí de menos 1% no IPCA 26 para quase menos 8,5% no IPCA 45, foi o que mais sofreu aqui, é apenas o prazo, certo? Apenas o prazo. Porque o delta de taxa foi praticamente idêntico, tá? E aí vejam como o IPCA 26 é mais seguro, né, pessoal? O Tesouro IPCA 26 subindo quase 0,5%, a taxa subiu em um mês. Olha aí o prejuízo de marcação a mercado, 1%. Já o 35 subiu a mesma coisa na taxa, olha aí o prejuízo, menos 4,5%. E olha o IPCA 45, subiu a mesma coisa, prejuízo quase 8,5%. Então vejam como isso é significativo, pessoal, como é complicado ter a cabeça fria, né, com tanta oscilação no IPCA 45 e no 35. O que a gente tem que pensar, pessoal? Você tem que pensar o seguinte: você está mirando o VNA, o valor nominal atualizado que você vai ter na data de vencimento. Então, assim, não importa o que aconteceu com o preço aqui. Tá? Que era 2.000, caiu para 1.900, que era 1.300, caiu para 1.200, e que chegou a bater 3.000 no IPCA 26, não, acho que não, né? E depois caiu, mas bem mais do que 2.900. Então, pessoal, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que lá no vencimento nós vamos ter vários VNAs, tá? Quanto que está o VNA hoje? Mais de R$ 3.600, tá? Mais de R$ 3.600. Se a gente tivesse algum título vencendo hoje, ele pagaria 3.600 e alguma coisa. Então é isso que a gente tem que pensar.
Eu tenho Tesouro IPCA 26 que eu paguei 2.800, que eu paguei 2.700, que eu paguei 2.960 e assim por diante. Eu tenho VNAs de IPCA 45 que eu paguei R$ 680 lá quando ele foi lançado, e tenho também que eu comprei quando ele estava R$ 1.500. Tá? Eu tenho tudo isso espalhado na minha carteira. O que eu estou pensando? Que eu vou ter tantas unidades de VNA, todas elas valendo 3.600 no vencimento, que seria o preço de hoje. Tá? Então esse é um jeito, pessoal, da gente tentar se blindar emocionalmente para todas essas oscilações e pensando que realmente interessa. E o que realmente interessa, pessoal? A quantidade de títulos que você acumula. É isso que interessa. É isso que interessa. E ficar até o fim do prazo. Bom, mas aí você pode dizer assim, Nathan, como é que naquele outro vídeo que você fez mostrando quem era o campeão de marcação a mercado foi o IPCA 45 ganhando 8% dentro do mês de agosto? É porque é assim, pessoal, marcação a mercado é pesado, é forte, é um conceito pesado, é forte, tá? E aí o que aconteceu? Foi da taxa máxima para uma ligeira redução que houve, mas essa redução se mostrou bem transitória. Né? Quando as taxas tensionaram lá, chegaram num pico, por exemplo, o IPCA 55 com juros chegou a um pico de 5,12, se não me engano, né? E aí baixou. O prefixado chegou a um pico de 11%, um pouquinho mais de 11%, e depois baixou. Então é por isso, tá? Porque eu peguei aquele movimento de baixa para mostrar qual título se beneficia mais quando a taxa cai. E por outro lado, qual título que se torna pior quando a taxa sobe. E aqui a taxa subiu ao longo do mês do dia 2 ao dia 31, IPCA 45 de novo. É ele, tá? É ele. Ame-o ou odeie-o, certo? É o IPCA 45, tá? Mas eu tô mais pro ame-o. Bom, IPCA, agora os títulos com juros, tá? O IPCA 30, prazo mais curto, ó. Vejam que de novo, o delta de taxa é quase a mesma coisa, 0,43, 0,46, 0,44. E o que faz a grande diferença aqui? De novo, é o tempo do vencimento, tá? Só que aqui nós temos uma grande variável, tá? Que fez os IPCAs com juros de ano par perderem bastante para o IPCA 55, porque vejam, o IPCA 55 só desvalorizou 5,5. Então aqui tá estranho, né? Porque pela marcação a mercado, ele tem 15 anos a mais de prazo que o 2040 e eles subiram a taxa praticamente a mesma coisa, era para o 55, com 15 anos a mais de prazo, ter sofrido muito mais. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque o IPCA 40 e o IPCA 30, eles pagaram o cupom no dia 16 de agosto, que foi o primeiro dia útil, e aqui a gente está olhando justamente entre o dia 2 e o dia 31, no dia 16 foi o primeiro dia útil após o dia 15. E aí o que aconteceu com o cupom? Ele saiu do preço. É como uma ação, ficou ex-dividendo. É como um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, quando ele paga o aluguel para você, ele fica ex no preço também. Tá? Vocês podem não reparar isso. Isso pode se dar de uma maneira muito rápida. Em seguida ele pode recuperar o preço, mas ele fica ex também. E aqui o que aconteceu? Além do papel ter ficado ex, esses dois, o 30 e o 40, a taxa subiu. Então o preço sentiu mais ainda, certo? Então além deles estarem sem o cupom no preço, a taxa subiu. Então eles sentiram das duas formas. Se o IPCA 55 tivesse pagado o cupom, certamente ele ia estar na casa dos 7% aqui. Bom, e aí vamos ver aqui as comparações. Vejam como o delta de preço, tanto do IPCA 35 quanto do IPCA 30 com juros, ficou muito parecido, perto da casa dos 4,5 negativo. Como eles tiveram uma marcação a mercado parecida, isso não é muito comum, não. O 35 tem um comportamento parecido com o 30 com juros, não é comum. Vamos ver o que mais. Depois não houve muitas semelhanças entre os IPCAs. Grande destaque a segurança do IPCA 26, que subiu praticamente a mesma coisa dos demais, 0,40 e alguma coisa, e só perdeu 1%. Tá? Isso é segurança no papel, gente. Agora vamos fazer a comparação de mesmo prazo.
pré-fixado 26 com IPCA 26. Olha aqui, ó, o pré-fixado perdeu 2,30 no preço, por cento. E o IPCA 26 não chegou a 1%. Vejam como o IPCA é mais seguro, tá? Mas qual é a vantagem do pré-fixado? O pré-fixado abre oportunidades melhores para quem quer realizar a marcação a mercado no sentido contrário. Só que o risco é muito maior. Aqui o risco é todo seu, é todo do cliente, né? O risco é com você, tá? É duro, gente, é pesado mesmo, tá? Agora vamos comparar também de prazo semelhante o IPCA 31 com o IPCA 30 com juros e o pré 31 com juros. Bom, agosto, né? O IPCA 30 pagou o cupom e ficou 4,33 negativo. E o pré 31 não pagou nada, ele pagou em julho e ficou 4,29 negativo. Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, só que o IPCA pagou o cupom. Então, quer dizer, se você reinvestiu o cupom, você vai ter mais títulos. Se você gastou o cupom, tudo bem, a decisão é sua. Mas vejam que eles ficaram na mesma variação de preço, só que a taxa do pré subiu muito mais e o IPCA pagou o juro. E ficaram mesmo assim elas por elas, certo? Bem interessante o comportamento desses dois papéis. Então, se o IPCA 30 não tivesse feito o pagamento desse cupom, o que teria acontecido com o preço dele? Estaria maior. Então, ele teria ganho do pré-fixado. Assim como o IPCA 26 ganhou do pré-26, certo? Bom, pessoal, muitas informações. Eu acho que o conteúdo ficou bem legal com essa tabela aqui. Deu para a gente revisar bastante coisa. Deixa os comentários aí. E detalhe, pessoal, quem está chateado aí com os eventuais prejuízos de marcação a mercado, lembre-se, você só tem prejuízo se você mandar fazer o resgate. Se o seu dedinho não for lá apertar no home broker ou no site do Tesouro, enfim, aonde você opera, se o seu dedinho não for lá apertar, não faz resgate. Tem que pensar muito isso aí. Tem que pensar muito, certo? E para quem está no sofrimento psicológico, lembre-se o seguinte, o que importa é o que você acumula. É o que você acumula e você está comprando, no caso dos IPCAs principais, uma coisa que é atualizada pela inflação, você está comprando hoje com desconto. Esse é o pulo do gato. Você está comprando com desconto. Não interessa os valores diferentes. Claro que interessa, né? Quem comprou mais barato ainda vai ter um ganho muito maior. Claro que sim. Quem comprou com taxa mais alta vai ter um ganho maior. Mas no fim da história, todo mundo recebe o VNA para cada um título cheio possuído. Então, focalize nisso. Tá? O seu foco deve ser a quantidade de VNAs que você está acumulando, a quantidade de títulos que você está acumulando, certo? E aí, eu espero que com esse pensamento você tire esse freio do sofrimento com a marcação a mercado que está desfavorável no momento, para você não sair do jogo e continuar comprando agora que os títulos estão mais baratos. E como praticamente todos os títulos, com exceção dos Tesouros Selics, todos os títulos tiveram marcação a mercado negativa, o que significa? Que eles ficaram mais baratos ao longo do mês de agosto. Então eles ficaram melhores ainda para comprar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.